Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para um bate-papo rápido com vocês sobre as questões do ENAD, na verdade, sobre o ENAD, né? Vocês vão estar aí prestando o exame do ENAD nesse ano de 2021 e nós, professores do curso, estamos aí fazendo uns vídeos para que vocês possam, em algum momento oportuno, estar vendo e reforçando aí os temas e tendo as dicas que a gente pode estar passando para vocês. Vamos ver aqui algumas questões. Bem, inicialmente, eu acho que é interessante comentar com vocês sobre a finalidade dessa questão, né? Ela foi elaborada com alguns elementos que caracterizam, né? Uma questão, portanto, que se compromete com a formalidade do ensino de física, porque tratam, né, de fenômenos físicos e de uma explicação e uma compreensão do fenômeno físico sob a perspectiva de uma teoria física, de um conhecimento físico. Então, a cobrança que a gente pensa dessa questão é na questão de organização, de desenvolver práticas avaliativas, veja que o tópico é práticas avaliativas no processo de ensino-aprendizagem, né? Estabelecendo conexões, relações com parâmetros, com indicadores, né, avaliativos que possibilite reorientar a prática, né, se for o caso. E esta questão, exatamente, ela está muito presente nesse item aí. Então, nós temos aí ainda a observar os objetos de conhecimento que aparecem nessa questão, são conhecimentos da física básica, né, ondulatória, e, evidentemente, envolve aí a didática, né, envolve as questões pedagógicas, ok? Vamos aqui ao enunciado. Diz o seguinte: a figura a seguir foi utilizada em uma prática avaliativa, né, escolar. Então, nós temos esse aspecto aqui da prática avaliativa importante a se destacar, né? É uma prática avaliativa. Referente ao fenômeno da difração, fenômeno físico, aí está o rigor físico, né? Que a gente quer atingir, obviamente. Bem, aí nós temos aqui ainda a seguinte situação. As duas primeiras faixas da figura evidenciam o comportamento da luz ao passar, respectivamente, por uma ou por duas fendas, né? Então, aqui a gente tem como, né, uma demanda, uma questão a ser explicada, o comportamento da luz ao passar por essas duas fendas. Na faixa 3 e 4, a luz projetada em um anteparo, respectivamente, segundo a teoria ondulatória e segundo a teoria corpuscular, como falamos respectivamente, né? Após passar pelas duas fendas. Então, aqui nós temos a luz passando por uma fenda unicamente, né? Que produz esse efeito. Agora, a luz passando por duas fendas. E aqui a explicação segundo duas teorias, né? A teoria ondulatória, do Christian Huygens, por exemplo, e a teoria corpuscular, né, do Isaac Newton. Durante a prática avaliativa, os estudantes deveriam selecionar uma das teorias para explicar corretamente o fenômeno da difração, comprovando a teoria escolhida por meio da figura projetada no anteparo. Parte da turma escolheu a teoria ondulatória para a explicação do fenômeno físico. A outra parte, a teoria corpuscular, ficou dividida, né? Para finalizar a prática avaliativa, o professor realizou uma demonstração experimental
da difração da luz em fenda dupla e confrontou as explicações dos estudantes ao relacionar cada teoria à figura de difração projetada no ETEPAR. Em seguida, o professor retomou o conceito de difração, por ser considerado que parte da turma apresentou explicação equivocada, dada a observação experimental do fenômeno da difração. Bem, esse é o texto básico, como a gente costuma falar, e aqui está o enunciado. Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, desenvolvido durante a prática avaliativa, relatada avalia as seguintes afirmações, né? E aí tem as questões a serem marcadas como corretas. Eu acho que antes de fazer aqui o juízo da questão, ou seja, encontrar o gabarito, nós precisamos discutir um pouco mais sobre a questão, que eu acho que é o papel que queremos explorar nesses vídeos, né? Trazer aí alguma contribuição para que lhe subsidie na prova. Nós temos a teoria corpuscular, do Newton, né? Tem até aqui um dos livros que ele publicou, né? No século XVII, que é o Ótica, né? Esse livro aqui, o Newton escreveu tomando como fundamento a teoria corpuscular. Né? O que é a teoria corpuscular para Newton? Né? A luz é constituída de partículas, né? Partículas materiais que se chocam e refletem, né? E ricocheteiam, sofrem interação mecânica quando passa de um meio para o outro, né? As cores são de acordo com os tamanhos das partículas. E o Newton foi muito feliz na sua teoria corpuscular, inclusive, né, teve um embate histórico com Christian Huygens, que realmente trouxe uma formulação ondulatória para a luz, né, que, né, por mais interessante que fosse, não convenceu, né, os físicos da época, os estudiosos da época de Newton, e a teoria de Newton prevaleceu por mais de 100 anos. E esse embate foi muito longo, né, por esse tempo todo. Só depois mesmo, né, com as contribuições do Augustin Fresnel, que conseguiu explicar matematicamente o fenômeno da difração, né, o fenômeno da difração, e isso, inclusive, com um experimento Crucis, que foi desafiado pelo Laplace, lá na Inglaterra. E aí sim começou, então, a ter uma predominância mais presente, né, mais frequente na academia, na ciência física. E aí o experimento Crucis do Huygens, né, desculpe, do Yankee, em 1801, de fato, trouxe ali uma comprovação experimental do comportamento ondulatório da luz, ao perceber e medir o comprimento de onda, né, da luz no experimento de dupla fenda, onde ele explicou cabalmente ali o fenômeno da interferência. Bem, essa então digamos assim, o pano de fundo da questão, né? Ela é muito histórica, embora os elementos que tragam aí fatos históricos não estejam descritos na questão, mas tem um peso histórico, né? A figura também ali, ela traz né, uma ilustração bem interessante que a gente vai explorar. Outra questão que é muito forte, né, nesse item é a prática avaliativa, né? E aí está o cunho didático da questão. A prática avaliativa escolar é cobrada no ENAD, tenha certeza, né?
questões que envolvem prática avaliativa, que envolvem metodologias, né, que envolve processos, né, da prática do cotidiano escolar, né, pode estar sempre sendo cobrada no ENAD. E essa aqui, eu diria, do ponto de vista da educação, do ensino de física, é clássica, porque é avaliativa, né? Mas é interessante você também entender o que é uma prática avaliativa, né? É um processo educativo, né, que foca a avaliação. E veja, quando a gente está vendo essa questão aqui, que é muito interessante nesse aspecto, não é uma questão de calcule, né, que deduza, né, que desenvolva, né, que prove. É uma questão de outro cunho, né, que inclusive concebe a própria concepção educativa no que diz respeito ao ensino de física. As práticas avaliativas, além de serem avaliativas, também têm uma concepção de educação inclusive. Bom, então, voltando para o chão da questão, o que a gente observa aqui, né? É que o professor, então, se propôs a fazer essa prática, e você, como aluno lá na avaliação de ENAD, vai estar sendo responsável, portanto, para avaliar essa situação, né? E aí dar uma resposta correta, obviamente, né? Então, o professor, na questão, ele, então, utilizou essa figura que está aí numa prática avaliativa. Bem, o que se pode ainda explorar? Então, veja que a figura mostra, na primeira faixa, uma fenda, né? Apenas uma pequena abertura e a luz ali incidindo, a gente supõe, a luz incidindo na parte superior e passando pela fenda e se espalhando, né? Na segunda faixa já são duas fendas, e essas fendas são iluminadas a partir da primeira. E essas duas fendas, evidentemente, permite a passagem da luz conforme está aparecendo ali na faixa 2. E aí vem a questão da explicação do fenômeno da difração, né? Veja que não figuras que são observadas, ainda que pudesse, mas não, são figuras ilustrativas correspondentes às duas teorias. A faixa 3, então, mostra a teoria ondulatória, mostra o fenômeno da difração. Nessa faixa nós temos regiões escuras, regiões claras, né? E na outra faixa temos regiões claras. Então, a terceira faixa é um comportamento ondulatório, né? É um comportamento ondulatório em que a luz, ela, pelo fenômeno da difração e da interferência, produz esse padrão inclusive de interferência, né? A faixa 2, desculpe, a 4, né? Tem então a região mais central, mais iluminada, mas praticamente há uma uniformidade da luz nessa faixa. A faixa 4 é uma concepção corpuscular, né? A luz se propaga em linha reta, né? E produz essas regiões claras, mais ou menos intensas no centro, por conta das partículas que passaram pelas duas fendas e seguiram em linha reta, né? Havendo aí, portanto, a iluminação conforme aparece ali. Já na faixa 3, então, produz um efeito totalmente diferente, que é o efeito da difração, né? E do padrão de interferência. Bem, feito isso, e agora fechando, né? Então, veja lá, vamos agora ver o seguinte, quais são as opções corretas, né? Então, aqui é uma questão realmente do processo ensino-aprendizagem, é uma questão de avaliação, prática avaliativa, não é uma prática quantitativa, né? E os aspectos dela são muito interessantes, poderiam ser, inclusive, explorados aqui em uma aula. Além da parte histórica, que é brilhante, a gente retoma essa questão da parte histórica, né? Dos embates que houve entre Newton e Royce, que é de uma riqueza, né? E de uma revelação
do que são os físicos daquela época, principalmente o Newton. Então, diz o seguinte: em relação ao processo de ensino-aprendizagem, desenvolvido durante a prática avaliativa, avalie as afirmações a seguir. Então, veja, a prática avaliativa proporcionou momentos pedagógicos para que os estudantes percebessem se a sua compreensão sobre a difração da luz estava correta, né? Então, evidentemente que isso aparece na prática avaliativa, tanto quanto, né, aqueles que pensam de forma ondulatória quanto de forma corpuscular, né, mas que percebesse a sua compreensão sobre a difração da luz. Até porque é interessante esse item, porque o professor fez uma demonstração, isso eu até não destaquei aqui, né? Mas ele fez uma experiência, experimento crucis, né? Como podemos dizer assim, como naquela época também ocorria, né? Fez um experimento crucis do fenômeno da difração, comprovando, né, a opção ondulatória da luz, né? Da teoria ondulatória, em que aqueles, inclusive, que pudesse optar pela teoria corpuscular, fosse, né, desencorajados a ficar na teoria corpuscular pelas evidências físicas da experiência que o professor fez ali como uma experiência de cátedra, por exemplo, né? Bem, então, a prática avaliativa proporcionou um momento pedagógico para que os estudantes percebessem se a sua compreensão sobre a difração da luz estava correta. Depois, a retomada dos conceitos sobre a difração da luz é justificada pelo fato de alguns estudantes terem optado por uma das teorias para explicar o fenômeno em questão. De fato, né, ele fez a retomada da aula por conta disso. Não tenha dúvida, né? A prática privilegiou os aspectos qualitativos da avaliação, né? E seu caráter formativo. O que vocês acham, né? Sim, né? Claro que sim. Os aspectos avaliativos, qualitativos, foram absolutamente bem explorados. E o caráter formativo, porque a prática trouxe uma possibilidade de mudança conceitual, né? Da mudança corpuscular para a mudança ondulatória. Bom, todas as três alternativas verdadeiras, né? É uma questão fácil, né? Inclusive esse é o nível da questão, né? Uma questão fácil, mas é importante você perceber que não é nada tem dessas questões. Com certeza tem questões envolvendo aí a parte pedagógica, obviamente, né, gente? Um abraço aí, um abraço a todos, até a próxima.